Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Arcaço do Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor. E aí vocês iniciam este vídeo, né, visualizando aqui as trincheiras, né, que é que dá nome a essa região aqui, entre o bairro do Varadouro, né, Cordão Encanado, como também Cordão Encarnado, né, no caso, Jaguaribe e Cruz das Armas. Mas essas trincheiras aqui, elas não foram construídas apenas para ter essa diferença, né, de altura, por exemplo. Pois aí, se a gente pegar essa região que estamos aqui e olhar aqui para baixo, a gente vai ver que tem um penhasco. Mas isso aqui foi feito de modo estratégico, pois ali em 1710 e 1711 acontecia a Guerra dos Mascates lá em Pernambuco. Aí você pode até se perguntar, mas o que danado tem a ver a Guerra dos Mascates com a construção das trincheiras aqui na capital da Paraíba? Bom, João Pessoa, aliás, não era nem João Pessoa, né? Mas a capital da Paraíba, por muitos anos, o núcleo urbano esteve localizado ali entre a região do Varadouro, o centro, e é por isso que essa região é chamada de centro histórico, porque é o primeiro núcleo urbano da capital da Paraíba. Então, o que acontece? Essa região aqui das trincheiras era, digamos que, o final da cidade, né? Ali, século XVII, século XVIII. Então, daqui mais ou menos dessa região da Avenida João Machado até chegar em Pernambuco, era a divisa, né? Aí você pode estar se perguntando, mas essa divisa é muito distante. Não, não é que é, era a distância entre as duas capitanias, mas que a cidade da Paraíba, ela iria até aqui na região da João Machado. Então, até Pernambuco a gente ia ter outras vilas, né? Alhandra, né? A Vila de Jacoca, que hoje em dia é o município do Conde, né? Santa Rita, enfim. E aí, por conta dessa Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco, o governador da Paraíba, né, na época, ali em 1710, 1711, mandou construir trincheiras nessa região justamente para evitar, né, e assim não ser atacado de surpresa devido a essa guerra que acontecia na capitania de Pernambuco. Então, também para contar um pouco dessa Guerra dos Mascates, tem esse livro aqui, História do Brasil, de Nelson Pinetti. É um livro muito complexo, né? E aí ele vem trazendo, é dividido em vários capítulos que vão contar, né, esses mais de 500 anos da história do Brasil. E claro que também não poderia deixar de comentar sobre a Guerra dos Mascates. E, inclusive, antes de eu começar a ler esse livro aqui, já que estamos falando de 1710 e 1711, mais ou menos nessa direção aqui que eu estou apontando, existe uma casa, né, ali próximo da João Machado, que no terreno dela tem um monumento, que é a placa informando sobre a existência da segunda Casa da Pólvora aqui na cidade de João Pessoa. Ou seja, algo que dificilmente você tem conhecimento. Mas com essa exclusividade, e inclusive eu agradeço a Nídia, a mãe dela, a família, que permitiram que a gente pudesse produzir conteúdo sobre essa placa, né? E a gente encontrou também referências sobre essa Casa da Pólvora aqui, na região do Passeio Geral, que hoje é a Rua Rodrigo Chaves, Rua das Trincheiras, que antigamente se chamava Rua Epitácio Pessoa, e a Avenida João Machado, na altura ali da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, que por sinal, a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes seria destinado, né, o terreno seria destinado para a construção de um quartel militar. E aí eu abro um parênteses, que é o seguinte: será que esse quartel militar que seria construído ali na João Machado com as trincheiras, eventualmente seria o que hoje a gente tem o 15 de Cruz das Armas, né? Até pela distância, é uma possibilidade. Bom, mas aí eu não vou ficar tanto tempo sentado, não é porque o banco está quente, mas só para vocês terem uma noção do lugar, ó, mostra aqui por trás do banco como é. Olha só, para vocês terem uma noção, só tem mato.
E a gente não sabe a profundidade, né? Mas aqui a gente vai vendo que tem várias descidas, né? E aí são, digamos assim, que os andares, né, das trincheiras. E ali na frente a gente já vai ter algumas casas. Né? Aqui embaixo também a comunidade Saturnino de Brito. Bom, essa balaustrada das trincheiras, que inclusive ela é construída ali na década de 10, de 20 do século passado, certo? Inclusive ali, ó, tinha um, tinha um busto do presidente, do governador da Paraíba, Camilo de Holanda, mas infelizmente já foi vandalizado há muitos anos. No início do século XVII, Olinda e Recife, em Pernambuco, eram famosas por sua rivalidade. Enquanto a primeira era habitada por ricos fazendeiros, a segunda servia de moradia para os comerciantes da região, que os aristocratas de Olinda chamavam pejorativamente mascates. Olinda era a vila, dotada de pelourinho, poste de madeira erguido na praça que servia para torturar publicamente escravos e criminosos e que só as vilas podiam ter, e Câmara Municipal. Com o crescimento do comércio, Recife desenvolveu sua imagem, que é Olinda, e começou a reivindicar para si a condição de vila, no que foi atendida pela metrópole. Os fazendeiros de Olinda não gostaram, invadiram Recife, destituíram o governador e derrubaram o Pelourinho. Recife reagiu à luta e entre as duas vilas durou quase um ano, quando os fazendeiros de Olinda começaram a falar em rompimento com Portugal e na proclamação de um governo republicano. O governo português resolveu intervir e acabar com o conflito. Uma guerra que começa ali entre os comerciantes, né, nativos aqui do Nordeste, né, de Pernambuco, contra os portugueses, né, que estavam se desenvolvendo cada vez mais. Então, temendo uma possível consequência, né, que chegasse à Paraíba, o governador manda construir essas trincheiras. E é tanto que a gente pode ver que nesse lado aqui, nem tanto, porque tem várias construções, né? Mas desse lado aqui, que a gente pega sentido da Avenida João Machado, a gente consegue ver mais. Ó, é tanto que, olhando aqui mais perto, né, a gente consegue ver algumas estruturas. Possivelmente essa estrutura aqui deve ser mais recente, né? Não sei. Aparenta, lembra um pouco aquelas estruturas que tem lá na Praia do Cabo Branco para retenção das ondas do mar, né? Por conta da erosão que estava tendo ali na calçadinha, enfim. Mas é uma área histórica importante para a nossa cidade, como eu falei. 1710 é quando é inaugurada. Aliás, essa parte eu não tinha falado, eu tinha falado da outra Casa da Pólvora, né? Na placa lá que a gente encontrou, na casa da família, de uma seguidora da gente, tem lá. Aqui esteve a segunda Casa da Pólvora, 1704 a 1710. 1704 é quando chega uma carta régia para a construção de uma Casa da Pólvora em uma área alta e que ficasse, de certa forma, distante dos perigos. Risco de explosão, até mesmo da casa de moradores da capital da Paraíba. Então aí é construída a Casa da Pólvora lá na ladeira de São Francisco, passam-se 10 anos, ou 6 anos, e é inaugurada em 1710. Sendo que tem um outro porém. Ela foi inaugurada em 1710, né, teve esse atraso na obra, e logo em seguida é quando as pólvoras e os armamentos que estavam nela são transferidas para a Casa da Pólvora da Fortaleza Santa Catarina, justamente por conta dessa guerra dos mascates, não ter o risco de chegar aqui na capital da Paraíba. Então, a Casa da Pólvora aqui da rua das Trincheiras, ela passa a ser, ela é desativada e a da ladeira de São Francisco começa a funcionar e logo em seguida os armamentos são transferidos para Cabedelo. Ou seja, houve uma grande preocupação e um temor por parte dos paraibanos, principalmente por parte dos governantes, de que essa guerra entre Olinda e Recife, perdão, chegasse até a gente. E, pelo menos que temos conhecimento, nunca chegou nada por aqui, né? Graças a Deus. Enfim, mas aí
em Pernambuco certamente tem muitos resquícios sobre essa guerra, né? Bom, então, é por conta disso que existe aqui as trincheiras. Então, a gente vai ter a Rua das Trincheiras, que é essa aqui, ó, onde até o ônibus está passando nesse momento, como também o bairro das Trincheiras, que é justamente onde estamos. Então, ele faz divisa com Cruz das Armas, Jaguaribe, Cordão Encarnado, Varadouro, o centro, né? E lá na frente a gente vai ter a fábrica de cimentos, né, que é bem famosa. E aqui embaixo é a comunidade Saturnino de Brito, como também tem a comunidade Renascer, aqui embaixo, e o distrito mecânico. Então, basicamente, as trincheiras é isso. E tem essa relação, né, com a Guerra dos Mascates. Então, quando vocês virem para cá, podem ter certeza. Essa região aqui, essas trincheiras foram construídas justamente com o intuito de proteger a cidade da Paraíba. E que sabe a decisão do governador da nossa capitania naquela época, né? Então, é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos e por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, familiares. Comente aí embaixo se você já sabia dessa relação que existia ou não. Então, é isso. Acompanhe nossas redes sociais e conheça Preserve Aventuras Pojão. Até o próximo vídeo.